rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Evangelho no Lar. Apresentação: Vera Ferraz. Olá, amigos, companheiros do Evangelho, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, muito bom dia. Que esse comecinho de dia, que simboliza a renovação, seja contemplado por nós com alegria, nos trazendo esperança. Eu desejo para todos nós pensamentos nutridos de paz, para que as nossas ações sejam serenas e benevolentes. Lembrando a todos que, enquanto nós estamos fazendo a leitura do Evangelho, se puder, deixa do lado um recipiente com água, para que os nossos irmãos benfeitores do plano espiritual superior possam fazer a fluidificação dessa água e que ela seja usada por nós durante o dia, em nosso benefício. Eles certamente estão aqui, os nossos benfeitores, a nos assistir. Eu agradeço a você por permitir o meu acesso ao seu ambiente, a esse ambiente sagrado, e compartilhar comigo esse momento. A leitura que eu trago hoje para pronunciar o nosso Evangelho está no livro Centelha do Cristo, do amigo querido Rafael Lavarini. E o título é Boa Notícia. Procure ser um repórter do bem na Terra. Nos dias atuais, é natural a propagação das notícias sobre crimes e ideias pessimistas. Dessa forma, as criaturas, em maioria, são consumidas por uma nuvem escura, plasmada pelo pensar coletivo. Vigie sempre para não adentrar nessa teia negativa. Para tanto, a melhor maneira é espalhar o Evangelho, que quer dizer boa notícia. Leve, portanto, a novidade que perdura há mais de 2000 anos na Terra. Em especial, leve o Evangelho aos corações que ainda vivem em trevas interiores e exteriores. A boa nova do reino vencerá sempre nos corações dos infortunados. Seja como Paulo, o mensageiro do bem valoroso e fiel. Aspas. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Timóteo 4:7. Na nossa atualidade, tudo que nós estamos precisando é de mensageiros do bem, de bons repórteres, de pessoas que nos tragam mensagens de alegria, de esperança, que despertem em nós bons sentimentos, porque estamos bombardeados a todo minuto por todo tipo de notícia ruim. Então, que nós possamos ser esses mensageiros do bem. Vamos fazer diferente, levar o bem e a alegria aos corações. Existem pessoas que adoram notícia ruim. Tanto leva quanto recebe, óbvio, porque a gente vive nesse movimento de dar e receber. Quando eu busco me isolar do mal, eu nem levo e raramente ele chega até mim. Mas é necessário querer. Há pessoas que dizem que não, mas vivem ligadas em todo tipo de informação
que traz esse desconforto para nós, que desorganiza as nossas emoções. Então, vamos buscar pelo que nos faz bem, óbvio. E eu quero hoje, especialmente hoje, reverenciar Maria de Nazaré. E convido você para juntos elevarmos o nosso pensamento bem alto, bem alto, bem alto. Tão alto que nós possamos nos conectar com ela. E que ela escute o nosso pensamento sincero, o nosso sentimento. Rogando, Maria, sua presença entre nós, iluminando os nossos pensamentos, suavizando as nossas emoções, para que nos seja possível o equilíbrio em meio a tanta turbulência no nosso atual contexto. Que você seja, Maria, para nós, um espelho a refletir a calma, o amor, o carinho, a compreensão, o perdão e a força para que sejamos perseverantes nos nossos objetivos a caminho e no caminho do Mestre Jesus de Nazaré. Que as tuas bênçãos desçam sobre nós, sobre os nossos lares, e que a sua luz nos ilumine e clareie os nossos caminhos. Sobre a leitura que nós iremos realizar agora do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 14, e o título é A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias.
problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe, minha irmã. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia daqueles estivesse sua mãe. Ele generaliza o ensino de que de maneira alguma implica haja pretendido declarar a sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Não. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Esse texto, como qualquer outro texto do Evangelho, mas esse traz assim um certo alívio, porque explica tanta coisa. Nós estamos cansados de ver, de ouvir histórias familiares, histórias de famílias em que há sempre um irmão, um parente absurdamente avesso, diferente de todo, adverso a tudo. E assim, a princípio, a gente ficava sem entender como é que numa família em que existem os mesmos pais, direciona-se o mesmo tipo de educação, oferece as mesmas oportunidades. Uns aproveitam, uns desenvolvem vínculos afetivos, responsabilidade, crescem, evoluem, progridem, e outros se mostram tão diferentes. Então, o Espiritismo vem trazer para nós essa luz, vem dizer que todos nós somos espíritos pré-existentes. Quantas vezes nós nos sentimos tão bem perto de um amigo que não tem nenhum vínculo consanguíneo, e com um irmão ali que vem da mesma origem, em tese, aqui na Terra, de pai e mãe, e a gente não se sente bem, e não há condições de desenvolver uma relação afetiva legal.
Quantas vezes isso acontece? E o Espiritismo traz para nós essa luz. Então, sobre parentela, é um termo muito utilizado por Allan Kardec, que fala do conjunto de parentes, que a parentela é isso, esse conjunto de parentes. E Allan Kardec traz isso desde aqui no Evangelho e do Livro dos Espíritos, em todas as suas obras da codificação, lá desde que começou em 1857. Então, o Espiritismo é efetivamente a ciência que chegou para nos esclarecer e clarear tantos pontos que nos pareciam obscuros, que nos pareciam cegos. Por exemplo, essa questão da parentela consanguínea, né? Quantos de nós não já questionamos sobre familiares que têm tanto comportamento avesso às lições recebidas dentro do núcleo familiar? Quantos parentes se rebelam e se revelam indiferentes aos preceitos básicos de união e vínculos dentro dos lares, sem uma aparente justificativa que fizesse a gente entender, né? E sobre as interpretações dos textos bíblicos, trazendo aqui o último parágrafo desse texto sobre a forma como Jesus refere à mãe e aos irmãos. Ele diz considerar os discípulos os seus verdadeiros irmãos, pois que eram eles, os seus irmãos, vinculados espiritualmente pela fé e filiação divina. E Maria, sua mãe, será que Deus entregaria Jesus, esse filho tão especial, essa joia tão valiosa, para ser cuidado e orientado na sua infância a algum espírito que não fosse igualmente iluminado e que merecesse do Pai tamanha confiança? Sobre Maria, a Bíblia traz tão pouca informação. A gente fica meio que perdido quando busca informação de Maria. Não existe uma biografia, a Bíblia faz pouca referência. A gente sabe que o foco são as lições que Jesus nos veio trazer. Mas quem de nós não se interessa pela história dessa mulher que tem tamanha representação na história da humanidade? Ela que carregou no ventre, amamentou, que cuidou de Jesus. Jesus, essa estrela que desceu do céu, esse espírito ímpar que esteve aqui na Terra para materializar o sentimento de amor. Então, muitos de nós, né, já considerava essa história perdida, a história sobre Maria, essa mãe tão iluminada, que reina nos céus e na terra. E aí, quando a gente já considerava, eu particularmente, né, me deparo com uma descrição, uma narrativa do poeta Humberto de Campos, que resgatou lá no plano espiritual e mandou para nós essa narrativa amorável da história de Maria.
tinha que vir do plano espiritual e por um poeta para descrever tanta beleza. Tinha que ser descrito por um poeta no plano espiritual. Certamente aqui na Terra não teria ninguém com essa capacidade de descrever esse ser tão especial que é Maria de Nazaré. Então, eu fiz uma leitura de toda a narrativa de Humberto de Campos, mas é muito extenso é muito extensa a narrativa e eu tentei fazer um breve resumo para a gente falar desse laço espiritual que foi efetivamente o laço que uniu Maria a Jesus. E ele começa descrevendo o último momento de Jesus na Terra. E aí eu tentei resumir e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Que belo! Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho. Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, que ela observava o carinho fraterno que Jesus dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ela ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Ali, aos pés do madeiro, naquela última hora, Maria foi amparada por João, filho de Zebedeu, que abraçou aquele triturado coração maternal. Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. João, cumprindo a vontade de Jesus, que pediu para cuidar de Maria, para ser o filho de Maria, outro parentesco espiritual. Levou Maria para morar em Éfeso, numa habitação simples, no alto de uma pequena colina. Lá, eles cultivavam a lembrança do Mestre, João e Maria. João, esse filho que tomou Maria como mãe e traduz o que o Evangelho narra sobre a parentela espiritual.
são esses espíritos afins. Então, João levou Maria para morar em Éfeso, numa habitação simples no alto de uma pequena colina. Lá, eles cultivavam a lembrança do Mestre. Essa casa transformou-se num ponto de assembleia, adoráveis por espíritos humildes e sinceros, a casa de João e Maria. Lá também tornou-se um lugar de socorro aos necessitados. E essa casa ficou conhecida pelo nome Casa da Santíssima. Até que um dia, no crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como era de costume. E de repente, uma força singular lhe banhava a alma toda. Enlevada nas suas meditações, ela viu aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, "venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: "Minha mãe, venha aos meus braços." Nesse instante, Maria fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Viu nelas, nas mãos, 2 chagas, como as mesmas que seu filho revelava na cruz. Os pés do peregrino também estavam marcados pelos cravos do suplício. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: "Meu filho, meu filho." E, dirigindo-se a ele, num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos seus pés, aos pés do seu Jesus. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, ajoelhou-se-lhe aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: "Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos." O corpo de Maria tombou, paralisando, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Maria, Mãe de Jesus, bem-aventurada,
digna de ser imitada pelo seu exemplo de humildade, fidelidade, abnegação. Diante dos planos divinos, a mulher a quem Deus escolhe soberanamente para receber a incalculável honra de dar luz a Jesus Cristo. Eu desejo para vocês muita paz e luz. Até a próxima semana. De amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós,